Caros amigos, irmãos de Ideal Espírita, estamos agora realizando e chegando à última palestra da segunda jornada espírita da cidade de Acari, com a exibição desse vídeo, dessa palestra, o qual gravamos anteriormente. O nosso amigo Igor Matheus vai explicar para vocês. E a gente deixou aqui como exibição, continuando e fechando as palestras do dia de hoje. Portanto, teremos a palestra Perda de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras, pelo amigo Igor Matheus. Vamos fazer o nosso momento como prece inicial, escutando uma música de arte espírita chamada Devir em Deus, de André e Alexandre Siqueira. Trago em minhas mãos uma lição para lembrar quando tudo em torno é de temer, de amedrontar. Sou um peregrino de memórias e hei de avançar sobre quem eu fui, quem sou, mudar sobre o tempo erguer notas de mim, evolução, outra harmonia, escrever nova versão, um novo pensar, novo sentir, nova ação. Rei de tudo, ou mendigo, eu sou esta canção. Sou um vendaval, brisa das manhãs, trigo, pão e arado, tudo sou em Deus, fogo, água e ar, terra e ar é bom, tudo e nada sou devir em Deus. Sobre o tempo erguer notas de mim, evolução, outra harmonia, escrever nova versão, um novo pensar, novo sentir, nova ação. Rei de oh mendigo, eu sou esta canção. Sou um vendaval, brisa das manhãs, trigo, pão e arado,
tudo sou. Em Deus, fogo, água e ar, terra e arrebol, tudo e nada sou devir em Deus. Tudo e nada sou devir em Deus. Nada sou devir em Deus. Muito bem. Que música linda, né, Igor? Verdade, Alisson. Gostei muito. Eu já conhecia essa música, Devir em Deus, que Alexandre Siqueira participou conosco do programa Arte em Quatro. Isso é uma bela música para nos harmonizar quem está assistindo também, em qualquer momento, já que o vídeo fica no YouTube. E é uma imensa alegria para nós aqui do Seridó, novamente, mais uma vez e sempre, receber você aqui no canal Seridó Espírita para participar e deixar sua mensagem, contribuindo assim com a jornada espírita de Acari. Então, seja bem-vindo, a palavra é sua, meu amigo. Muito bem, Alisson, meu amigo querido. A alegria é nossa, a alegria é recíproca, é sempre muito bom. Não escondo o carinho, né, e a alegria de estar junto a esses amigos tão queridos do nosso coração. Com muita alegria participando da segunda jornada espírita de Acari, com esse grande desafio de encerrar, né, esse dia tão, com certeza, tão produtivo, recheado de reflexões dos nossos irmãos que nos antecederam. Como o Alisson colocou na abertura, nós estamos fazendo esse momento gravado, exatamente porque de última hora surgiu uma impossibilidade minha de estar durante esse momento agora ao vivo. Eu não sabia se eu ia estar com a conexão boa o suficiente para que a gente pudesse fazer a live, então a gente preferiu gravar, né, e utilizar o recurso da tecnologia para que a gente garantisse, né, que esse momento ia acontecer, ia transcorrer tudo da forma como a gente planejou, da forma como a gente se preparou. Então eu vou ficar sem ver os comentários, que sempre são uma coisa que me alimentam muito, né? O feedback, o carinho que vocês vão colocando aí. Quem sabe através de um simulado aí do dom da ubiquidade, a gente apareça aí também pelos comentários, dependendo de como esteja a qualidade da minha rede, para dar um abraço aí através dos comentários a cada um de vocês que nos acompanham. Então, gratidão aos amigos dos Sementes do Cristo pelo convite, mais uma vez, muito nos honra. E nós rogamos a Deus e a Jesus que nos abençoem pelos próximos minutos, em que nós vamos tratar, né, Alisson, de um tema que realmente assim, tão relevante e ao mesmo tempo tão delicado para a gente tratar, que essa temática da perda de pessoas amadas, mortes prematuras, fazendo alusão, e a gente vai buscar em algum momento lá na frente como universitário, né, das nossas reflexões nesta noite, o espírito Sanson, antigo membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que traz uma mensagem exatamente com esse título, Perdas de Pessoas Amadas, Mortes Prematuras, no emblemático capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec intitulou Bem-aventurados os aflitos. Então, que Jesus nos abençoe, que Ele nos envolva nesse momento, para que a gente possa realmente trazer, através das luzes da doutrina espírita, a boa reflexão e, ao mesmo tempo, o consolo e o conforto que o Espiritismo podem trazer
dentro dessa temática. Muito bem, meus amigos. Tentando administrar aqui a tecnologia, a gente vai avançar os slides e a primeira reflexão que a gente traz é justamente a reflexão sobre essa palavrinha. Faz sentido mesmo, principalmente depois que a gente mergulha dentro do entendimento espírita, pensar nessa palavra perda. Essa palavra perda realmente é uma palavra que a gente deve ressignificar a partir do momento em que a gente toma contato com os ensinos e com as reflexões que o Espiritismo nos traz. A perda, ela dá essa ideia do não mais ver, do não mais encontrar, ela está muito relacionada, ela passa uma ideia de posse também, né? Eu quando perco alguma coisa, e de fato, é um sentimento que muitos de nós ainda carregamos quando nós temos que lidar com esse momento, que é sempre um momento desafiador na experiência humana, que é o momento de encarar o desencarne, a desencarnação de um ente querido. Notadamente, de forma mais amplificada, sabemos, no caso das chamadas mortes prematuras, em que aparentemente, né, a ordem natural das coisas e da vida meio que se inverte. E aí, aqueles que deveriam partir primeiro permanecem, enquanto aqueles que deveriam partir depois adiantam e partem primeiro. Então, a gente sabe que são momentos desafiadores, mas a primeira reflexão que a gente traz é essa reflexão de que a gente, a gente precisa pensar direitinho se vale a pena mesmo a gente imaginar que de fato é uma perda. Então, a gente resgata aí uma reflexão nessa imagem de uma fala atribuída a Pablo Picasso, quando ele diz que a morte não é a maior perda da vida, a maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. E principalmente quando o que morre dentro de nós quando nós vivemos, nos arriscando a aprofundar um pouco as reflexões aí que o artista trouxe, né? É a esperança, é a fé e principalmente a convicção na possibilidade da continuidade, da imortalidade, da vida que segue. Então, é preciso já de logo dizer aos queridos amigos e às queridas amigas que a gente propõe ressignificar esse conceito, que de fato, como a gente vai falar mais lá na frente, mas antecipando, eu tenho às vezes esse costume de antecipar as coisas, a gente não perde e a gente vai procurar entender e procurar refletir um pouquinho nesse nosso momento aí, nesses próximos minutos, que a gente não perde. Quando a vinculação de afeição, quando o afeto verdadeiramente é genuíno, não faz sentido falar em perda. A gente pode até falar de uma separação momentânea, a gente pode até falar de um momento, de um intervalo de tempo em que a gente vai ficar momentaneamente separado. Mas se o laço construído é o laço de afeição, é o laço de amor genuíno, esse é um dos laços mais fortes, mais indestrutíveis do universo. Não se acaba com amor. Mas essa palavrinha perda também, meus caros amigos e minhas caras amigas, ela acaba se relacionando também muito com um sentimento que muitas vezes a gente acaba colocando ainda dentro do nosso nível de relacionamento, que é o sentimento da posse. E aí, quando a gente se relaciona no campo das afeições com esse sentimento possessivo, e de repente a gente se vê separado daquela pessoa agora, não um objeto, mas uma pessoa, mas que para a gente era de alguma maneira sentida, compreendida e observada como se fosse algo que nós possuíamos, aí muitas vezes faz sentido, acaba fazendo sentido a palavrinha perda. E aí muitas vezes a gente acaba agindo dessa maneira.
agimos com as pessoas como se elas fossem propriedade nossa, como se nós a possuíssemos em algum momento. Quando a gente deixa de as possuir, aí vige esse sentimento de perda, e a gente acaba ignorando que a afeição, que o amor genuíno, como premissa fundamental, é aquele que liberta o ser amado, que deixa-o livre para que ele possa seguir o seu rumo, viver as suas experiências. A gente tem que procurar evoluir no sentido de não viver no campo das nossas relações aquele amor apego, aquele amor que prende o outro como se fosse um passarinho preso na gaiola. O verdadeiro amor é aquele que abre a porta da gaiola para que o passarinho possa voar, para que o passarinho possa voar, sabendo que ele vai ter a liberdade de alçar voo para onde quiser e voltar também no momento que lhe aprouver. Né? Eu me lembro de uma música do nosso cancioneiro popular, que em determinado momento eu escutei essa música através de uma cantora, Maria Gadu, e buscando pela minha memória, em determinado momento ela diz assim: o apego não quer ir embora. E acho, ele tem que querer. E muitas vezes a gente acaba se relacionando dessa maneira. E muito do nosso sofrimento, quando a gente tem que se haver com essa experiência de lidar com a desencarnação dos nossos entes queridos, está relacionada com essa questão do apego, de não querer libertar as pessoas, os entes queridos, para que eles possam seguir o seu rumo, ignorando então muitas vezes de que eles cumpriram aquilo que precisavam fazer, cumpriram a sua jornada. Por que não libertá-los, libertá-las, para que elas possam seguir a sua jornada evolutiva? Mas muitas vezes, egoisticamente, a gente fica querendo segurar, né, as pessoas, muitas vezes envolvidos nesse sentimento da posse, nesse sentimento de um amor que ainda é um amor egóico, em que a gente quer o objeto, o ser amado, que a gente acaba muitas vezes transformando em objeto, para a gente. Então, essa é uma provocação que a gente traz no início das nossas reflexões, porque isso afeta a forma como a gente vai lidar com o momento, que é a grande certeza que a gente tem na nossa vida. Eu sinto muito, né, Alisson, dizer para os queridos amigos que nos acompanham aqui, agora na segunda jornada de Acari, que todos nós que estamos aqui acompanhando essa live, todos, sem exceção, nem o operador da live vai escapar dessa realidade. Todos nós iremos desencarnar. Todos. A gente só não sabe quando. A gente espera que sempre que demore o máximo de tempo possível, mas é a grande certeza que nós temos. Então a gente precisa estar se resolvendo bem com essa questão e se libertando de alguns problemas atávicos, inclusive, que a gente carrega. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. É a grande certeza que nós temos. Mas uma outra grande certeza também que nós precisamos ter, e que o Espiritismo, então, nos apresenta, e que se coloca como um dos grandes elementos pelos quais a gente chama o Espiritismo de consolador prometido por Jesus, é a certeza da continuidade. É a certeza de que há vida após a vida, que a vida continua, né? Parafraseando o nosso querido André Luiz, a vida não cessa, a vida é fonte eterna, a morte é um jogo escuro das ilusões. A grande questão, então, é que, além dessa questão do apego, o fato é que a gente não vem se relacionando muito bem com essa temática da morte. A morte ainda se reveste de um aspecto muito lúgubre para a gente, muito funesto. E é isso que o Sanson, já pedindo a ajuda do universitário, vem falar para a gente nesse item 21 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem,
muitas vezes está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. A morte, na realidade, então, é o que vai nos convidar a refletir o nosso querido universitário, ela é o prelibar da reentrada desse espírito que estava encarnado na verdadeira vida. Enquanto ele se despede de nós, enquanto seus seres amados e nós dele, a gente precisa compreender também que no retorno desse ser à vida espiritual, a festa lá, a partir do momento em que ele ou ela se reencontra com os entes queridos também que o antecederam na grande jornada. Se aqui muitas vezes há choro e lamentações, a alegria pelo reencontro na chegada desses nossos afetos no mundo espiritual, sendo recebidos lá pelos seus outros afetos, pelos seus outros familiares e entes queridos que o precederam na grande jornada. E essa é a grande certeza, como nós falamos, que todos nós temos. Mas a gente ainda não lida bem com essa temática da morte. A verdade é essa. A gente precisa realmente compreender isso. Tudo parte, inclusive, do próprio nome que a gente utiliza para designar aquele momento do ano em que a gente vai homenagear aqueles nossos entes queridos que partiram. A gente chama esse dia como? Essa, coloquem aí nos comentários, né, mesmo que eu não possa agora vê-los, mas coloquem aí. Como é que a gente chama? Lá no dia 2 de novembro, quando a gente vai homenagear, né, dentro da nossa tradição aqui, o Dia dos Mortos. Como é que a gente se acostumou a chamar esse dia? Tá aqui meio escondidinho no slide. Dia de finados. A gente já chama dessa maneira. E por trás dessa ideia, todo um conceito do fim, né? Como se tivesse acabado, findou, acabou. Outra coisa interessante, Alisson, Rodrigo, meu amigo querido, todos os amigos aí de Acari que nos acompanham, os demais amigos das outras localidades, tenho certeza que aqui nesse momento a gente tem os queridos amigos de todas as variadas localidades aí do nosso movimento espírita, tanto Potiguar quanto das outras cidades e estados que têm nos acompanhado, que têm acompanhado o canal Seridó Espírita, que têm acompanhado a TV7, a Ferne TV e os demais mecanismos de divulgação aí da nossa mensagem espírita através da tecnologia, eu tenho certeza que vocês já viram essa imagem aí que a gente coloca aqui também provocativamente, que é a imagem da caveira. E aí eu vou até alternar a tela, porque eu fiz um exercício que é interessante demais. Eu fui lá no Google, e aí coloquei lá o termo morte. E aí coloquei lá naquele item onde você pode pesquisar imagens. Vocês depois façam esse exercício só como um caráter educativo. Vai lá no Google e aí coloca lá morte e clica lá no botão imagens. Olha só o que é que acontece para a gente. Eu vou colocar aqui na minha tela e na tela de vocês para vocês verem. Olha só. Olha o que é que acontece quando a gente coloca e faz uma pesquisa sobre a morte. Vem logo a morte tradicional, né? Com o seu manto negro, com a foice, ou é a imagem de uma caveira, como a gente já mostrou aqui, inclusive apontando, né, numa das imagens aqui para o tempo, né? Então é sempre, se a gente der uma passada rápida, a gente vai ver sempre um aspecto muito nefasto, um aspecto muito lúgubre. A gente ainda se relaciona com a morte dessa maneira. Mas a doutrina espírita, ela vai começando a ajudar a gente a ressignificar esse conceito e a pensar na morte de uma maneira diferente. O danado, o complicado, é que são encarnações e encarnações, principalmente para a gente que é aqui do Ocidente, se relacionando com a morte desse jeito. Me lembro que quando eu era criança, ainda não era espírita, minha mãe às vezes vinha falar desse tema, eu dizia assim, não venha falar comigo não quero nem saber. Quantas vezes a gente faz assim? Não, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. A gente acaba, né, deixando isso, pegando essa sujeirinha e deixando debaixo de um tapete. A gente precisa resolver isso, porque é algo que faz parte
do nosso dia a dia. É até estranho. Eu comento às vezes com os amigos, a gente já deveria ter se resolvido melhor com isso. Afinal de contas, a gente já morreu tantas vezes, a gente já viveu essa experiência da desencarnação nossa e de entes queridos nossos tantas vezes, mas ainda realmente há um atavismo difícil de a gente se libertar dele, que mantém a gente num nível de relacionamento com a morte que é complicado. A gente precisa, como diz o espírito Sanson, se elevar desse terra a terra, mudar, mudar a nossa forma de compreender a morte, de lidar com a morte, com um fenômeno natural que faz parte da vida, entendida como a vida eterna, como a vida imortal, né, que os espíritos nos apresentam. E o espiritismo nos auxilia muito nesse processo, demais. E aí, como eu sei aí que o Seridó Espírita também nos sábados tem apoiado as atividades da evangelização aí, né? A gente tem agora a programação sempre à tarde da evangelização presente na grade da programação do Seridó Espírita. Eu trouxe também essas tirinhas aí para a gente brincar um pouquinho, para a gente quebrar um pouco já, né, o peso que aparentemente, né, e que muitas vezes o tema tem, e a gente vê aí o espírito, né, que chega lá na brincadeira aí que a Terinha traz no dia dos finados, diz assim, nesse dia de finados eu vim visitar a minha esposa. E aí quando ele chega em casa, ele diz assim, oxente, não tem ninguém em casa? Cadê o pessoal? E aí, de repente, quando a gente vê no último quadro, tá lá a esposa no cemitério, né? Levando as suas flores e imaginando que é lá que ela vai se encontrar com o seu marido, né? Com o seu esposo que desencarnou antes, a viúva, né? Diante dos restos mortais e ignorando que, na realidade, o espírito ele se libertou daquele corpo que jaz ali, que se decompõe ali, e que ela poderia encontrar com ele, pode encontrar com ele, independentemente da localidade. Mas a gente foi treinado para isso, né? É importante, para muitas pessoas é importante, gera conexão, é de alguma maneira uma evocação. Não estamos estabelecendo a crítica, mas estamos aqui, claro, trazendo a reflexão que a doutrina espírita nos apresenta de que há algo além, que a gente deve realmente imaginar algo diferente. Ou como a tirinha de baixo, né? Também numa evocação aí ao dia de finados, em que a esposa chora, diz assim, querido, vim aqui ficar junto de você nesse dia. E o espírito lá do lado, dizendo assim, ah, eu também, eu estou junto de você todo dia, eu não estou aí dentro não, eu não estou aí dentro. Eu me libertei. Eu sou agora o passarinho que saí da gaiola. Eu posso voar agora. Eu posso contemplar a imensidade. Eu não estou mais preso aí a esse túmulo, a esses despojos carnais. Então, o Espiritismo vai nos apresentando esses conceitos e nos convidando, então, a que a gente veja a questão sobre um outro ponto de vista. Amplie os nossos horizontes. Compreenda que o nosso relacionamento com os nossos entes queridos que partiram, ele tem que se fundar agora sobre novas bases, sobre novas bases. E compreender, como diz a criança, que não é porque o dia acaba que o sol deixa de existir, na, na compreensão que a criança vai levantar, não é? Não é porque o dia acaba que o sol deixa de existir. O sol desaparece, a noite surge, mas ele desaparece apenas da nossa vista. O sol continua do outro lado do globo iluminando. E aí vem o garotinho dizer e perguntar simbolicamente para a gente nos dar uma lição. Por que com a vida seria diferente? Por que com a vida seria diferente? E aí a gente começa a compreender, então, não é porque os nossos entes queridos, não é porque os nossos afetos não estão mais diante das nossas vistas carnais, dos nossos olhos físicos, que eles deixam de existir, que eles deixam de estar perto da gente, como as tirinhas anteriores sugeriam, que eles deixam de estar conectados conosco pelos laços indestrutíveis, como nós falamos da afetividade. Isso a morte do corpo físico não consegue romper. O verdadeiro amor, o amor genuíno,
o amor que já se estabeleceu sobre bases altruísticas, ele supera tudo isso. E é isso, então, meus caros amigos e minhas caras amigas, que o Espiritismo vem nos oferecer, enquanto reflexão. Ele mostra para a gente que a vida, e principalmente, como nós dissemos, o amor que nós estabelecemos aqui, as afeições que nós construímos, o afeto que nós semeamos, o carinho que a gente dá e recebe, o amor, em resumo, que a gente constrói ao longo das nossas vidas, continua. Assim como, parafraseando o André Luiz mais uma vez em uma de suas obras, a vida continua. E aí, eu gosto muito de algumas dessas imagens, não é? Por exemplo, aqui a gente tem um trecho do filme, da representação cinematográfica do filme Nosso Lar, em que o André Luiz chega aqui, né, nesse take para visitar o seu lar, a sua família, a sua esposa, né? Aqui a gente tem também uma outra imagem do filme Nosso Lar. Eu gosto muito dessas imagens aqui, tanto dessa quanto dessa. Essa daqui, principalmente, talvez nos fale a atenção. Uma jovem sentada do lado de um banco de praça, onde um senhor já maduro está lendo um livro, né? Um dos livros aí da codificação. Quem sabe na simbologia, na licença poética que a gente se permite nesse momento, essa jovem pode ser a representação de uma filha desse nosso amigo, já na idade madura, sentado aí nesse banco de praça, e que desencarnou prematuramente, mas que permanece ali sentada junto ao seu pai, já no transcurso do tempo, estudando com ele, junto a ele, compreendendo, quem sabe, assim como ele está tentando compreender todas essas lições que a doutrina espírita nos apresenta a respeito da continuidade da vida. Tá lá o papai, aí eu estou imaginando e propondo essa imagem interpretando essa imagem dessa maneira com vocês, lendo o Evangelho. Quem sabe esse senhor está lendo exatamente o capítulo 5 do Evangelho, no seu item 21, lendo a mensagem do Sanson, procurando algum tipo de consolação na mensagem dos Espíritos sobre a continuidade da vida. E a sua filha, viva, muito viva, depois da morte do corpo físico, ali do seu ladinho, dizendo para ele: papai, eu estou aqui. Eu sou a prova viva de que a vida continua. Você não consegue talvez me ver, mas você consegue me sentir no coração. Você consegue me contemplar durante um momento de oração. Você consegue, em algum momento, sonhando comigo, enquanto seu corpo se desdobra na realidade e encontrar-se comigo no plano espiritual. E não se preocupe, porque daqui a pouco nós vamos estar juntos novamente. Essa grande certeza, essa a grande certeza, meus caros amigos e minhas caras amigas. Eu costumo dizer que das duas ou das três possibilidades, uma e uma grande certeza. Quando nós estamos falando do desencarne de entes queridos nossos que se foram. Imagine que um ente querido desencarnou e que tenha sido, por exemplo, um filho, uma filha, um parente próximo que desencarnou em idade, em tenra idade, que desencarnou antes daquilo que se imaginava que seria o normal, o que se era esperado, que, como nós falamos, inverteu a ordem natural. Mas, embora seja realmente, de fato, uma das maiores dores que a gente pode experimentar nessa nossa experiência de reencarnação em um mundo de expiação e de provas, o que o Espiritismo vai nos apresentando aqui, das três possibilidades que eu vou colocar para vocês aqui, uma, e uma grande certeza. Ou vai passar um certo tempo e nós vamos desencarnar também. Já disse aqui que isso vai acontecer com todos nós. Fico imaginando até Rodrigo, Alisson, algumas pessoas dizendo assim: ah, meu Deus, esperei tanta palestra do irmão Igor.
ele vem aqui, a gente convida ele com tanto carinho para fazer a jornada, e ele vem dar uma notícia tão desagradável como essa. Se eu soubesse, eu não tinha nem assistido, nem me preparado para assistir essa live. Não tem problema. Quem não está assistindo a live vai desencarnar também. Todos vamos desencarnar. Todos. E um dia, então, nós desencarnamos também, retornamos para o mundo espiritual, e aí o que é que acontece? Reencontramos-nos com aquele ente querido, com aquele afeto que nos precedeu na viagem. Viajou primeiro, mas depois a gente também fez a viagem e, mais uma vez, se o afeto estava construído, se a vinculação era uma vinculação de amor genuíno, os seres se procuram e se encontram. Ou então, se a gente insiste em ficar um pouco mais de tempo aqui, aí o que é que acontece? Dependendo aí das timelines, aquele espírito que desencarnou prematuramente volta a reencarnar novamente. Volta a reencarnar novamente. E aí, de repente, tem até, eu acho que uma próxima imagem aqui que me fala muito e que vai trazer essa imagem da certeza. Vamos imaginar aqui que esse nosso amigo aqui, o vovô, ele ainda estivesse encarnado. Na imagem ele está desencarnado, mas vamos imaginar que o vovô ainda está encarnado aí. E aí, de repente, passa o tempo e aí nasce uma criança. Nasce uma criança. E aí aquela pessoa que tinha sofrido tanto com a partida daquele ente querido há alguns anos, às vezes há algumas décadas, de repente quando olha para o olhar daquela criança, quando os olhares se entrecruzam, o coração bate de uma maneira diferente. E aí, naquele momento, aquele, no caso aí o vovô, que havia chorado tanto e sofrido tanto pela partida, quem sabe de um filho seu, ou de um outro afeto qualquer, olha profundamente naquele olhar daquele bebezinho recém-nascido e diz assim: eu conheço esse olhar. Eu já vi esse olhar. Não é um encontro o que está acontecendo aqui. É um reencontro. Quem é você que está voltando ao meu convívio? Quem é você que faz com que o meu coração bata de uma maneira diferente? É a vida, meus amigos, nessa segunda possibilidade propiciando o encontro dos seres. Ou a gente se encontra no mundo espiritual, ou a gente se encontra no mundo material. Mas para os seres que se amam, a certeza é a certeza do reencontro. Ou então, numa terceira possibilidade, um dia falando sobre isso, que os amigos deram. De repente você desencarna, pensava que ia reencontrar com o seu afeto lá no mundo espiritual, mas por uma questão do planejamento reencarnatório, ele já havia, ou ela já havia reencarnado primeiro. Vai preparar o caminho numa nova existência, daí a pouco um bebê nasce e aquele afeto que estava no plano espiritual e reencarnou vai entrecruzar o seu olhar com o olhar daquela criança e a mágica vai acontecer novamente. A certeza é a certeza do reencontro. É a certeza que o afeto continua, que a morte não é capaz, não tem esse poder de destruir as vinculações genuínas de carinho, de bem-querer e de amor que nos unem a todos. Principalmente quando a gente vive esse amor que liberta, não aquele amor possessivo. Quando a gente vive o sentimento da afeição dentro dessa proposta de um amor que não cobra, de um amor que libera e liberta o outro. É isso que nos diz Maria Dolores, e eu deveria ter lido esse poema no início do nosso bate-papo, mas acabei me deixando envolver pela emoção e retomo agora. Ela tem um poema, né, muito interessante que ela chama de Afeições, e ela nos diz o seguinte: se pretendes conquistar
a bênção do amor na vida, não prendas, alma querida, o coração de ninguém. O amor é assim qual o rio que tanta grandeza encerra. Ele, o irmão, a irmã é a terra, unidos, fazendo bem. Se a terra prendesse o rio, ei-lo pântano perfeito. Se o rio largasse o leito, eis o deserto a reinar. Mas se um apoia o outro, trabalhando livremente, formam a grande corrente que se renova no mar. Nessa linha, as afeições, sob o respeito profundo que devemos dar ao mundo, aos que amamos, teus e meus, são sempre o amor sem mudança, em constante primavera, a luz divina que espera mais luzes nas luzes de Deus. Que maravilha, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, essas reflexões que o Espiritismo nos proporciona, que se não nos isentam da dor, a dor da partida, a dor da separação, por mais que já a compreendamos como momentânea, por mais que a nossa mente já esteja iluminada pelas luzes da imortalidade, mas pelo menos tudo isso apacenta o nosso coração e nos ajuda a passar melhor por esses momentos, com a certeza radiante desse reencontro. E aí, o que são alguns anos diante da eternidade da vida ou da eternidade das vidas que nós temos pela frente? Alguns poucos dias, algumas poucas semanas, alguns poucos meses em que um parente nosso fez uma viagem, em que alguém muito querido nosso fez uma viagem. Imagine aí, eu sempre trago essa comparação. O filho chega para a mãe, para o pai, as mães são as mais apegadas, né? Tem um casal de amigo muito querido, né? Um casal de amigos muito queridos que passou recentemente por essa experiência. O filho foi cursar uma universidade, né? Lá fora, em outro país, vai passar alguns anos. Imagine como é aquele sentimento de dor, de angústia do pai ou da mãe, tão apegada, questão do apego, como nós falamos ao filho. De repente o filho chega todo feliz assim: mamãe, papai tem uma notícia, coisa boa. Ganhei uma bolsa de estudos, tudo pago para estudar na Universidade de Harvard. Vou fazer lá um doutorado, um pós-doutorado, vou fazer uma graduação e tudo, vai ser tão bom. 4 anos, todas as despesas pagas, alimentação, tudo. E aí imagine a reação do pai ou da mãe. Ô, filho, que legal, hein? Harvard, é? Onde é que é isso mesmo? É depois de Currais Novos? Fica ali depois de Caicó? É Seridó ainda? Tem um lugarzinho mais perto para você fazer esse seu doutorado? Tem doutorado aqui. As nossas universidades aqui do Rio Grande do Norte são muito bem conceituadas também. Precisava ir lá para o estrangeiro? É, mas tudo bem, né? É bom para você e tal. Então Deus te abençoe. No momento lá da despedida no aeroporto, é aquela coisa, né? A vontade do pai e da mãe é dizer assim: filho, não vá não. Mas no fundo, a gente sabe que é bom para ele ou para ela, que vai representar um progresso, que vai representar uma evolução, né? E aí, mesmo com o coração apertado, a gente deixa aí. Principalmente porque a gente sabe que por mais que seja 1 ano, 2, 3, 4, a gente vai um dia se reencontrar novamente. Eles vão voltar. E também, nos dias de hoje, com a magia da tecnologia, a gente faz videoconferência, a gente conversa, a gente manda mensagem, manda zap zap, vai, se vê, se fala, né? Então, as distâncias, elas estão, se aproximaram muito nesses momentos, né? Mas o Espiritismo também mostra para a gente isso, que a separação dos nossos entes queridos que se foram, mesmo os que foram prematuramente, é temporária. Eles foram lá no mundo espiritual cursar a sua universidade do espírito.
aprender novas lições, se prepararem melhor para os novos e futuros desafios. Quando menos a gente esperar, eles voltam. Ou então a gente vai para lá os visitar. E nesse meio do caminho, a gente ainda tem um outro elemento preciosíssimo que a doutrina espírita nos apresenta. Porque além de nos mostrar o conceito da imortalidade, ela também nos mostra a possibilidade da comunicabilidade dos espíritos. Nós podemos fazer mais ou menos aí as nossas videoconferências com esses nossos seres queridos através da mediunidade. E de repente, não mais que de repente, eis que a gente recebe um recado, eis que alguma mão escreve num pedaço de papel e de repente a gente tem a notícia daquele nosso ente querido. Ou se não, através de uma comunicação mediúnica, como nós falamos já, através dos sonhos. Quando o nosso espírito se emancipa e vai lá fazer uma visita rápida para esses nossos afetos, para esses nossos queridos e queridas do coração na verdadeira vida. A comunicabilidade, então, é um outro elemento que fortalece a consolação diante dessa grande provação que é se ver momentaneamente afastado daqueles que ocupavam o lugar. Ocupavam só como força de expressão, porque continuam ocupando um lugar muito especial em nosso coração. Quem aproximou e consolou muitas pessoas nesse momento difícil de suas vidas foi o inesquecível medianeiro Francisco Cândido Xavier. Quantas mães, principalmente, quantas mães encontraram alívio, encontraram essa certeza da imortalidade através das chamadas cartas consoladoras. E aí, aqueles espíritos encarnados, aquelas mães aflitas, que haviam de alguma maneira perdido o seu chão, perdido a razão de viver e que se amontoavam lá acompanhando os trabalhos mediúnicos do Chico. De repente, sentadas na sua cadeira, escutavam através da leitura das mensagens algo peculiar. Querida mãezinha, sou eu, o seu filho. E aí nós trouxemos um vídeo, e me perdoem, meus amigos, se eu me emocionar mais uma vez, porque eu sempre me emociono, que ilustra para mim de uma forma emocionante esse grande poder consolador que a doutrina espírita também nos apresenta nessa questão, e nós vamos trazê-lo então agora para a nossa reflexão, já nos aproximando aí do final desse nosso bate-papo, em que as luzes do Consolador se fazem presentes, mostrando para a gente, então, a continuidade da vida e a continuidade dos afetos estabelecidos desses nossos entes que se foram. Nós vamos, então, passar agora esse vídeo para vocês. Theo está presente. Você consegue vê-lo? Querida mãezinha, sou eu, seu filho Theo. Estou aqui com o meu professor e é ele que me ajuda a escrever, porque ainda estou aprendendo. Estou te vendo. Sinto saudades, mas minha alegria em estar aqui é maior do que tudo. Eu já estava doente quando brincava e falava com você. Depois bati com a cabeça no chão, mas fiquei forte. A cabeça ficou pesada não da queda, mas de uma doença que nasceu comigo. Lica não teve culpa de nada. Quando chorei muito com dor de cabeça,
você ligou para meu pai. Ele ficou assustado e com muito medo. Depois não vi mais nada. Tudo ficou tão escuro. Depois ouvi meu pai chorando por mim. Quis responder, não consegui. Não podia mais. Depois dormi. Quando acordei, estava perto da minha bisavó Lia, que me abraçou e disse que ia cuidar de mim, como você fazia. Desde então, eu estou cercado de carinho, atenção. Por isso, mamãe, não chore mais por mim. Estou bem. Seja forte, ajude meu pai. Quero que ele se lembre dos nossos momentos de felicidade, como o nosso passeio na praia, quando brincamos juntos de mergulhador. Nada apaga a eternidade desses momentos felizes, papai. Um dia estaremos juntos de novo. Amo muito vocês dois. Do seu filho, Theo. Como é que pode isso, Elisa? Como é que ele sabia de tudo isso? O nosso filho? Theo. Eu comentava com o Alisson que a gente não tem mais estrutura para ver esse vídeo sem se emocionar. Mas é emocionante. Eu me lembro quando eu fui no cinema assistir As Mães de Chico Xavier. Choramos, eu e a minha esposa, do início até o fim. Mas não foi um choro de desespero. Um choro de emoção. Emoção e gratidão misturadas. Por ter a possibilidade de ter o ensino espírita, que conforta os nossos corações, que nos mostra essa realidade, que nos apresenta, então, a continuidade da vida e a certeza do reencontro. E aí vem o nosso universitário Samson para nos dizer, nesse item 21 do Evangelho, em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu.
E aí é por isso que, trazendo também um outro universitário, o nosso querido Agostinho, refletindo sobre todas essas questões e falando exatamente sobre essa proposta de ressignificação da morte e, portanto, de ressignificação do conceito de perda, vem Agostinho nos dizer: a morte não é nada. Apenas passei ao outro mundo. Eu sou eu. Tu és tu. O que fomos um para o outro, ainda o somos. Dá-me o nome que sempre me deste. Fala-me como sempre me falaste. Não mudes o tom a um triste ou solene. Continua rindo com aquilo que nos fazia rir juntos. Reza, sorri, pensa em mim. Reza comigo. Que o meu nome se pronuncie em casa como sempre se pronunciou. Sem nenhuma ênfase, sem rosto de sombra. A vida continua significando o que significou. Continua sendo o que era. O cordão de união não se quebrou. Porque eu estaria fora dos teus pensamentos apenas porque estou fora da tua vista. Não estou longe. Somente estou do outro lado do caminho. Já verás, tudo está bem. Redescobrirás o meu coração. E nele redescobrirás a ternura mais pura. Seca tuas lágrimas. E se me amas, não chores mais. Não perdemos, meus caros amigos, aqueles a quem amamos. Não perdemos os nossos entes queridos. A doutrina espírita, então, nos mostra que esse momento, que é um momento, como nós falamos, de dor e de provação, ainda uma característica da nossa vida nesse mundo, que a gente ainda não transformou no mundo de regeneração, ela pode existir. Mas o que não pode existir é a desesperação, é o desconsolo e é a incerteza. Há uma surda aspiração dentro de nós que nos fala disso e que nos mostra que o amor é a grande força que sobrevive a tudo, que sobrevive à morte do corpo físico e que continua existindo. E que a separação é apenas momentânea e que a grande certeza que nós temos é a certeza do reencontro. Que maravilha! Gratidão, meus caros amigos, por todas essas reflexões, por essa grandiosa certeza que a mensagem espírita nos apresenta, desse nosso interrelacionamento entre os dois planos da vida. Pela razão de ser e por encontrarmos cada vez mais, ainda mais razão de ser na construção dos nossos afetos, na construção do carinho, na construção das relações de amor e na grande força que esse amor tem em nossas vidas. Um abraço muito carinhoso. Fiquem com Deus. Alisson, meu amigo querido, muito obrigado mais uma vez aí por tudo, pelo carinho. Rodrigo, meu RR, amigo querido, um beijo a todos os queridos amigos que fazem o Sementes do Cristo. O nosso abraço carinhoso a todos que nos acompanharam a fala. O nosso desejo de que a nossa mensagem, de alguma maneira, tenha acalentado os seus corações, que a gente tenha reforçado esses princípios tão consoladores do Espiritismo. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe. Meu querido Igor, nós te agradecemos mais uma vez a sua disposição no trabalho espírita, a mensagem que trouxe para a gente. Como você falou, não tem como a gente não se emocionar com o vídeo, com a palestra, com a poesia, com a sua fala. Então, nós que fazemos o movimento espírita do Seridó, nessa jornada espírita de Acari, agradecemos sua presença
E assim finalizamos o dia de hoje. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.